das Almas, também mês que vamos celebrar a festa mariana mais especial desse mês, Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, no dia 27 de novembro, mas no dia 21, essa semana, ainda nós teremos a festa da apresentação de Nossa Senhora. Como calendário tradicional, tem mais uma festa que é celebrada então, antes de celebrar a festa de Nossa Senhora das Graças na Medalha Milagrosa. Aqui queremos nos refugiar e explicar sua intercessão. É importante todos nós trazermos a Medalha Milagrosa, é um dos sinais, dos símbolos importantes da manifestação de Nossa Senhora na nossa vida. Então, desde 1830, quando foi a aparição, em 27 de novembro de 1830, e acabou virando uma festa litúrgica, passou para a liturgia, a aparição e a manifestação, onde Nossa Senhora pediu para que fosse feita a medalha chamada de Medalha Milagrosa, Medalha de Nossa Senhora das Graças, e por causa das manifestações através da medalha, então uma medalha milagrosa, que é tão importante para cada um de nós. Possamos ter a devoção, espalhar essa devoção e assim colaborar com a intenção de Nossa Senhora com relação a essa aparição. O 26º domingo, celebrando então a leitura e o texto do Evangelho do sexto domingo depois da Epifania. Então fala da parábola do reino dos céus, uma das parábolas então, do reino de Deus. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. O reino de Deus é como um terreno, um tesouro escondido, tesouro escondido no campo. O reino de Deus é como um comerciante que busca boas pérolas. O reino de Deus é como o grão de mostarda. O reino de Deus é igual ao fermento que a mulher coloca em 3 medidas de farinha. Então percebemos que existem diversos aspectos que faz então a compreensão do que é o reino de Deus. Então o reino de Deus tem diversos aspectos. 2 deles, que na verdade é apenas único, é abordado hoje com relação à semente do grão de mostarda e com relação ao fermento. Então um dos aspectos é o aspecto da ação transformadora da graça, da palavra de Deus ou da graça de Deus, em âmbito bem estrondoso, como uma semente tão pequenina que torna aquele arbusto que até as aves do céu imaginam, e torna-se a maior de todas as hortaliças. Então aqui Nossa Senhora acentua expansão, uma expansão agigantada. E aí o fermento na massa é o símbolo da extraordinária transformação. Então existe uma ação ativa de transformação que faz com que a massa, feita apenas com a farinha, adquira vida. Então o fermento dá vida para a massa, ele faz ela agir. Então existe uma ação, e uma ação extraordinariamente transformadora, em aspecto também bem agigantado, estrondoso. Então a transformação do fermento da massa, ou da massa transformada pelo fermento, é algo extraordinário, incrível, se a gente analisar o aspecto químico de como acontece a reação e a ativação dela, é ativada. Aqui lembramos graça de Deus, o reino de Deus. Aqui está então simbolizado ou colocado como graça de Deus. A graça de Deus faz isso quando entra em contato com essa terra, quando entra em contato com essa farinha morta, sem vida e sem
ação e reação. Somos nós, né? Então, a graça de Deus. Então, hoje é a graça de Deus que compõe, então, o aspecto do reino de Deus, né? O reino de Deus que é como um tesouro escondido num campo, que São Leonardo Porto Maurício diz que é a missa, né? É interessante também. São Leonardo Porto Maurício foi assim, bem longe, bem profundo, né? De fato, o reino de Deus, ele tem aquilo que dá a graça, é a graça, talvez tenha aquilo que é a fonte de toda a graça, como a missa, né? É a fonte de toda a graça. Quem irá eu descobrir esse tesouro, né? Então, a graça de Deus, né? A gente jamais subestimar o valor e a força de uma graça de Deus, se a gente pudesse colocar em unidade, né? São Tomás coloca assim, supondo que houvesse uma unidade da graça de Deus, ela é estrondosa, né? A graça de Deus é estrondosa. A graça de Deus, como se faz isso? A graça de Deus. Tem graça de Deus, né? Tem graça de Deus na oração feita, na leitura, no sacrifício, na missa, né? Tem graça de Deus nas nossas ações, em nome do Pai, nos nossos comportamentos, né? Ações comportamentais. A graça de Deus, ela vai transformar tanto a nossa vida que nós vamos produzir comportamentos que vão também influenciar, né? sim. Interessante, São Paulo elogiando a comunidade dos Tessalonicenses da repercussão gigantesca da acolhida da fé em Jesus Cristo deles, né? Chegou na Caia, na Macedônia. Eu não digo só na Caia, mas em todas as regiões. Todo mundo falando da fé dos Tessalonicenses, da caridade deles, de como foi a mudança dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro, né? Então, também essa transformação da graça age no comportamento, né? O nosso comportamento, né? É bem transformado, começa a ter reações bem inimagináveis, né? Transformadoras. É importante a gente olhar isso, né? Jamais subestimar a força da graça de Deus, né? Jamais subestimar, né? Interessante. O que é interessante, muitas vezes a gente não tem noção da importância da nossa oração, né? A gente se acha assim fraco demais, pecador demais, e aí de modo que a gente às vezes reza uma Ave Maria, mas parece que não acredita que ela tem força, né? Uma oração da Ave Maria, o nome do Pai se passando em frente da igreja, uma igreja que tem o Santíssimo, estou saudando o nosso Senhor. A igreja que não tem o Santíssimo é uma capelinha lá no meio do caminho, eu fiz. Será que isso daqui pode influenciar alguém, além de influenciar a minha alma, né? Porque se é transmitido graça por um simples sinal da cruz, feito assim, enquanto eu estou falando, mas meu coração está unido a Deus, e aqui transmite-se graça, porque tem atenção e intenção, somos filhos, transforma o meu ser. Somos filhos do E Pai. pode depender a conversão de uma pessoa. Então a gente nem imagina a proporção da graça de Deus. Até, como diz São Paulo, imaginemos uma graça, uma unidade, né? Vamos imaginar essa graça aqui, como se fosse uma unidade. A gente não sabe quanto de graça acontece num sinal da cruz. A gente não sabe, mas imaginemos se fosse uma graça só. Uma graça. Aí ela vai agir na minha alma, e de repente alguém que eu nem percebi que estava no mesmo caminho, que me viu fazendo, foi tocado no coração, tocado na mente, e ali houve uma conversão, porque viu alguém fazendo o nome do Pai tão bem feito, estava tão concentrado. Deus falou, Deus fala, né? Então, assim, a gente jamais pode subestimar o valor de uma graça de Deus, né? A proporção da ação, da reação, né? que ela gera, né? Então é agitada, é transformante, né? Então,
é sinônimo da igreja, né? Então, a igreja é o reino de Deus, né? Então, isso é o reino de Deus. Quando a gente vai pegar a exegese e a teologia, o reino de Deus é a igreja. Aí nós sabemos que a igreja não é esse prédio aqui, né? Que é um templo, que a igreja se reúne, que somos nós, né? Nós somos a igreja, né? E nós todos, numa comunhão, formamos a igreja de Jesus Cristo, né? Então eu sou de Jesus Cristo, aí aqui está reunida a igreja católica, né? A igreja de Cristo, né? Então assim, é uma entidade, é um ente, mas assim, não essas pedras, não é esse templo, sou eu, né? Então assim, essa ação de expansão, essa ação de transformação está em mim, né? É atuada em mim, age em mim, quando a graça é infundida, a gente pensa em graça com relação àquilo que Jesus está pregando sobre a parábola, mas quando a gente lembra que é a igreja a transmissora da graça, e que através de mim, como um instrumento, transmite graça, né? Ele transmite graça, né? Aí eu vou lembrar, gente, é gigante mesmo a ação do reino de Deus, né? Como um grão de mostarda que se expande de maneira extraordinária, ou como esse fermento na massa que a transforma de maneira também extraordinária, né? Então, o nome do Pai, feito com piedade, pode talvez depender a minha salvação e a salvação de uma outra pessoa, né? Ou de várias pessoas, né? E se só isso já tem grande peso, quanto mais outras ações que a gente se esforça para fazer com muito mais empenho, né? Participar bem da missa, fazer as nossas orações com piedade, com atenção ao nosso terço, né? Nunca esquecendo que a pregação da igreja ela acontece pelo comportamento, e só por último, e bem por último, é por palavra, bem expressado essa verdade nas palavras de São Francisco de Assis, né? Quando precisardes, pregai sempre, e quando precisar, com palavras, porque o modo de agir da igreja, de salvação, de buscar a salvação, levar essa salvação em completa transformação, ela acontece primeiro pela revelação, pelo sacrifício, pela força dos sacramentos, que infunde então todo o mérito de Cristo, né? Pelos nossos comportamentos, pelos nossos exemplos, como naquela comunidade lá de Tessalônica, e depois por palavra, né? Bem no último lugar está a palavra, né? E se de fato minha palavra não combinar com a minha ação, ela não é vazia, não. Então por isso, como que prega a igreja? Como que prega a igreja, né? Como que age buscando a salvação? Pela oração em primeiro lugar, acompanhada de sacrifício, e aí vem os sacramentos, e aí vem o bom comportamento, que são as virtudes, e aí depois a palavra, né? Depois o conselho, depois uma pregação, depois uma meditação, né? Então assim age a igreja. Tudo isso, ou todas essas coisas, são instrumentos em que a graça de Deus então acontece. Então queremos estar bem conscientes dessa verdade, né? E sabendo que também aqui compete um dever para cada um de nós, né? Um dever, compromisso para cada um de nós, né? E estimar bem, jamais subestimar por falta de fé e esperança, né? Não é por mérito, mas é por misericórdia que Deus concede as suas coisas, né? Claro que a gente, fazendo uma doação, a gente conquista mérito para si, né? Méritos que são outras tantas graças. Mas assim, Deus não concede graça porque você tem mérito. Não, Ele te dá mérito por causa da bondade dele, né? Então assim, é sempre por misericórdia, né? E aí por isso que a gente não deve subestimar, mas estimar a graça, né? Então eu sou muito pecador. Minha Ave Maria não vale nada, meu terço não vale nada, a minha missa, nem vou interceder pelas almas do purgatório não, porque sou uma pessoa
tentar conquistar a própria salvação e sabendo-se colaborador da salvação de todos os homens, né? A gente tem que fazer, né? Ser generoso instrumento nas mãos de Deus, né? Nunca subestimemos essa ação expansiva e transformadora da graça de Deus. Coloquemos todos no santo altar, todos nas nossas orações. Sou muito pecador, mas é a graça de Deus que age na oração. Nossa Senhora das Graças.